Olá, essa é mais uma aula do curso de Java da Monitoria de Algoritmos e Programação 2. Eu me chamo Jaderson Monitor e nesse conteúdo para este vídeo é falar um pouco sobre Java Collections. É importante começar dizendo que o Java Collections é uma interface. Como está nesse diagrama, ele está acima do grupo de coleções, set, list e query. E mesmo que o map não se ligue diretamente à collection, como está nesse diagrama, é considerado como se estivesse. E a partir dessas classes, temos muitas subclasses que implementam essas várias formas de se trabalhar com estrutura de dados em Java. Lembrando que as classes que implementam essas estruturas estão dentro do pacote java.util. Por falar em interface, vamos relembrar um pouco do que são elas, no contexto de Java e orientação a objetos. As interfaces servem para estabelecer um contrato entre classes, garantindo que essas classes forneçam funcionalidades específicas em suas implementações. Em termos simples, uma interface define um conjunto de métodos que uma classe deve prometer implementar, criando assim um padrão que outras partes do código possam confiar. Isso promove a padronização e a coesão no código, tornando-o mais fácil de entender, manter e aumentar. Neste trecho de código, a gente vê um exemplo simples de interface em Java. Criamos ela com a palavra reservada a interface, damos o nome a ela e informamos nela a assinatura dos métodos. Você pode observar que tem dois métodos implementados nela. O primeiro é um void, não retorna nada, e o segundo é um método que recebe como parâmetro um inteiro, e no final também retorna um inteiro para quem está chamando o método. Para completar, vamos dar agora uma olhada de como seria a classe que implementa a interface que a gente acabou de ver. Observe que na assinatura da classe tem o uso da palavra reservada implements, indicando de qual interface nós teremos a obrigatoriedade de implementar os métodos dados pela notação @override para os dois métodos que estavam na interface. Com essa leve lembrança do funcionamento de interface, podemos dar continuidade ao collections. A interface Java Collections define diversos métodos que devem ser implementados pelas classes que representam cada coleção. Dentro da coleção, são adicionados objetos, literalmente a classe Object do Java, que são considerados elementos dentro dessa coleção. É possível também, como um tópico mais especializado, o uso de coleções com objetos específicos dentro deles. Mais informações basta procurar pelo operador diamante. Aqui está uma lista de alguns métodos que se é comum ver na implementação das classes e interfaces do Collection. O método add, que é o simples adicionar e serve para alimentar a coleção com os itens. O contains, que verifica na coleção se lá dentro consta um elemento X de nosso interesse. O clear, que serve para esvaziar a coleção, apagar todos os itens. O isEmpty, que verifica se a coleção está vazia ou não. O remove, que exclui um item específico da coleção. O size, que retorna um inteiro com o tamanho da coleção. Agora eu vou falar um pouco das vantagens do uso do Collection. O Framework Collection fornece a implementação eficiente das estruturas de dados mais utilizadas. Listas, conjuntos, mapas, eles têm um ótimo desempenho e escalabilidade. Outro ponto é a reutilização de código. Ao usar o Java Collection, você aproveita a implementação existente, não perdendo tempo tentando fazer do zero, economizando tempo e esforço. Terceiro ponto, algoritmos e operações prontas. Com as operações prontas, você já tem pronto ferramentas como ordenação, filtragem, interação e pesquisa, simplificando o processamento de dados. E por último, a interoperabilidade, que tem fácil integração das suas próprias classes e código com as bibliotecas e APIs do Java, garantindo um sistema mais coeso e fácil de trabalhar. Como é a hierarquia do Java Collections? Essa representação em forma de árvore mostra como é a hierarquia e mostra que grande parte é estendido de collections. Ele tem uma notação ML, onde as linhas completas definem um extend e as linhas tracejadas representam um implements. A hierarquia do collections tem uma segunda árvore. São as classes e interfaces relacionadas ao mapas, que não são derivadas diretamente do collections, como mostrados no slide anterior, mas, mesmo não tendo consideradas coleções, podem ser manipuladas como tal. Agora,
Irei falar de cada interface do grande grupo e comentar um pouco sobre uma classe que a implementa. As que citarei são set e hashset, list e arraylist, query e priority query, map e hashmap. Começando pela interface set, a gente pode dizer que ela não permite elementos duplicados na sua coleção, cada um deve ser único nessa coleção, e ele também não possui índices ou chaves que identifiquem os elementos. As implementações mais comuns incluem a hashset, treeset e a linked hashset. A interface sortedSet, que estende set, possibilita a classificação dos elementos nela inseridos, como uma ordenação alfabética, por exemplo. Agora, a hashset, que é uma classe que implementa a interface hashset. Começando pelo nome hash, que não estaria à toa. A classe hashset implementa a interface set, armazenando os itens em uma tabela de dispersão chamada hashtable. Claramente, ela não armazena os itens duplicados e é eficiente para verificar a presença de valores ou não nesta coleção. Não possui uma ordem específica de como são armazenados os elementos, e isso deve ser levado em conta na questão do uso ou não desta classe. Interface list é uma coleção ordenada e que permite elementos duplicados. Os elementos podem ser acessados por índices para facilitar. As implementações dessa interface mais comuns incluem o ArrayList, Linked List e o Vector. É ideal para situações em que a ordem e a repetição dos elementos não são importantes. ArrayList. O ArrayList implementa a interface list e armazena os itens em um array dinâmico e tamanho variável por baixo dos panos. Permite elementos duplicados e mantém a ordem de inserção. Tem um acesso eficiente por índice e não é o mais indicado para inserções e remoções frequentes no meio da lista. Interface Keyword. Essa interface fila, em geral, obedece à lógica chamada FIFO, First In, First Out. Sendo assim, os elementos são inseridos no final e a remoção no começo. Pode ser usada para implementar filas e processamentos que envolvam ordem de entrada. As implementações mais comuns incluem a Linked List e a Priority Query. A ordem dos seus elementos são definidas pela implementação de dois pontos importantes, chamada Comparable e Compared To. Com essa prioridade definida, podemos criar filas ou pilhas, que obedecem ao conceito de LIFO, Last In, First Out, diferente da fila. Classe Priority Query. Essa classe implementa a interface queue. Armazena elementos em uma fila de prioridade, onde os elementos são acessados com base em sua prioridade. Os elementos são ordenados automaticamente e o elemento com maior prioridade está sempre na frente da fila. É útil para lidar com tarefas prioritárias e filas de prioridade em algoritmos. Não mantém a ordem de inserção, mas sim a ordem de prioridade dos elementos. Interface Map. Essa interface representa uma coleção de pares chave e valor, onde cada chave é única na coleção e mapeia para um valor associado. As implementações incluem as classes HashMap, TreeMap e Linked HashMap. Também é útil para associar informações e tem pesquisas eficientes por chaves. A classe HashMap armazena os pares citados, chave e valor, em uma tabela de dispersão hashtable. Por conta disso, ela tem uma recuperação de dados eficiente, não mantém uma ordem no quesito de inserção e as chaves devem ser únicas, mas os valores podem se repetir. O collection do Java claramente é muito mais do que foi apresentado nesse material. Para mais informações é recomendável consultar a documentação oficial e você pode se familiarizar com uma grande quantidade de opções que o collection oferece. Existem outras interfaces como Navigable Set, Blocking Query e cada uma pode ser melhor ou pior em X situação. Aqui estão as referências que usamos para preparar esse material e sintam-se à vontade para checar. Obrigado por assistir e qualquer dúvida tentem contatar algum dos monitores.